Agora eu sou da tribuna, eu sou do povo, eu sou da tribuna, da arena, da velha arena. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Nesta oportunidade de grande expediente que me traz aqui, nosso objetivo é comentar sobre algumas ações que nós estamos fazendo no sentido do esporte na nossa cidade. E aquilo que a sociedade nos procura, né? Nós somos demandados aí por diversas áreas e eu costumo dizer aqui nessa tribuna que depois de eleitos, né, depois de estarmos aqui dentro dessa casa, representamos cada um de nós 1/23 aí da população caxiense. Inclusive, quem não votou em cada um de nós, quem não votou em ninguém, né, quem se absteve do seu voto também é representado, porque, afinal de contas, é um contribuinte, um pagador de impostos, um cidadão caxiense, alguém que está na nossa cidade. Então, hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante, de grande relevância, que é a questão do esporte. Na última semana, nós estivemos conhecendo de perto aí o projeto Vôlei Transforma, né, basicamente levando oportunidades, impulsionando sonhos. Esse projeto é um projeto do multicampeão olímpico Gustavo Endres, vários colegas aqui possivelmente conheçam, né? Gustavo Endres foi atleta da seleção brasileira de vôlei, inclusive ganhou várias medalhas, tanto em mundiais quanto em Olimpíadas, e é um gaúcho da cidade de Passo Fundo, se eu não estou enganado, hoje está radicado aí, reside na cidade de Canoas, onde também tem esse projeto esportivo, e a equipe dele, né, junto com a Ana Cláudia Schen, que é a presidente aqui do Conselho Municipal de Desporto, junto com a Rúbia Macedo, que também faz parte da diretoria de esportes da UAB e, além disso, é proprietária aí da Yeshua Voleibol Clube, que já esteve, inclusive, aqui nesta casa também falando deste projeto, e com o Cássio Tramontini, que é aquele que capta, né, a questão dos recursos públicos para poder viabilizar este projeto. É um projeto sensacional, eu tentei trazer um resumo aqui que eu vou apresentar aos colegas e à comunidade caxiense para que os colegas possam entender. Então, o primeiro passo, né, deste projeto chamado Vôlei Transforma são as palestras nas escolas que reúnem aí milhares de crianças para poder fomentar justamente esse projeto social. Aqui, inclusive, tem uma foto onde está Gustavo Endres aí, 2,3 metros, 2,6 metros, um negócio assim. Então, o cara é realmente uma muralha, né, do vôlei dentro do nosso país. Pode avançar, por gentileza. Na sequência, nós temos, então, como se dão as inscrições, né? Depois desse projeto ele aprovado, ele vai captar recursos públicos. E como se dá a captação? A captação se dá no percentual, né, em 2% em cima do imposto de renda de empresas de lucro real. Então, este é o critério que existe, quando as empresas vão destinar no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, os seus recursos, né, o seu imposto de renda para o governo, tem a oportunidade de fazer uma dedução de 2% e aplicar em projetos de cunho cultural, de cunho esportivo, no caso da cultura é 4% e no caso do esporte são 2%. E aí, nós conhecemos esse projeto, nos procuraram em nosso gabinete para que nós pudéssemos viabilizar o contato com alguns empresários na cidade, e assim a ideia é atender Caxias do Sul. Dentro do investimento que é feito pelas empresas, pode ser inclusive mais de uma empresa que pode fomentar o projeto, a ideia deles é atender até 240 crianças. Então, são 3 núcleos de 80 crianças em cada um desses núcleos, geralmente voltados para áreas mais vulneráveis da nossa cidade. Inclusive, aqui eu sei de vários vereadores que também têm esse dado, né, que nos surpreende. Por muito tempo, a zona norte da cidade acabou tendo esse triste dado de ser a região menos desenvolvida, né, com menos equipamentos sociais e inclusão e a maior taxa de vulnerabilidade. E hoje essa realidade se inverteu. De acordo com os últimos dados, a zona sul da cidade hoje é a região onde mais precisa de atenção. Inclusive, também é uma mobilização que o nosso gabinete tem feito para que um desses núcleos possa estar na região sul da nossa cidade. Para que os colegas saibam, as aulas, então, elas se dão de maneira semanal durante o período de 10 meses. Toda a equipe do Gustavo Endres vem para capacitar técnicos, professores que vão trabalhar junto às crianças neste projeto social durante esse período de 10 meses, e ao final do período eles ficam com todos os equipamentos, as redes, as bolas de vôlei, o poste, né, onde é colocado a rede, os uniformes, enfim, todos os itens ali da prática esportiva, da modalidade do voleibol, ficam para a cidade, e isso inclusive pode ser utilizado depois
pelo espaço que recebeu, seja uma escola pública, seja um espaço como, por exemplo, o Centro de Iniciação ao Esporte, que tem lá no bairro São Caetano, inclusive, tem em outros pontos da cidade. Então, isso é uma coisa que fica para o município, né? É uma contraprestação que o projeto deixa dentro da nossa cidade. E aqui nós temos um registro das empresas que nós fomos até esse instante. Estamos em um novo circuito também para empresas. Aqui nós fomos na Petenat, na última sexta-feira. Estivemos na Ognibene, também na sexta-feira. Fomos até o Cimex, recebido pelo Paulo Scopel, que é o presidente, inclusive, do Sindicato das Indústrias, né? Presidente ou futuro... Não, é o presidente atual, né? Futuro presidente, né? Futuro presidente da entidade nos recebeu. Inclusive, é um entusiasta também, praticante do vôlei aí na sua juventude, especialmente. Tem uma filha que também é praticante. E foram portas abertas, né? A SIC também, conversando com o presidente Celestino Louro, também entendeu a importância e a relevância do projeto. E eu faço questão de trazer aqui os colegas para saberem, né, que a ideia do projeto é justamente fomentar potenciais praticantes do esporte, não de alto rendimento apenas, de competição, mas mostrar o valor da cidadania, o valor do caráter, de toda a identidade esportiva, né, que as modalidades podem gerar. E, inclusive, foi comentado maciçamente pelos empresários, especialmente pelo Paulo Scopel, que é pai de uma atleta, pai de uma moça que pratica o voleibol, que o vôlei acaba sendo, inclusive, uma porta de entrada para as meninas na questão do esporte. Já visto que, muitas vezes, o que é lembrado no Brasil é o futebol, e a maioria, né, a grande massa que pratica o futebol são homens e as meninas, às vezes, não têm um local de inserção. Então, o voleibol acaba também sendo mais uma oportunidade para aquelas que não se encontram no futebol poder se encontrar em uma outra modalidade e mostrar que o Brasil não é só o país do futebol. A gente tem lutas, artes marciais e tantas outras modalidades aqui no nosso país, e o Caxias, inclusive, é referência dentro do aspecto de modalidades como voleibol, basquete, canoagem, né? Nós tínhamos a seleção brasileira que treinava, inclusive, aqui na nossa cidade, seleção brasileira de canoagem. Então, aqui estão os registros da nossa visita. Nós continuamos empreendendo visita às empresas. Deixo aberto aqui o convite a empresas que tenham o lucro real para que possam participar conosco desse projeto, para que possam auxiliar no fomento a essas boas práticas do esporte, e agradecer, né, a empresa Petenat, a Ognibene, ao Cimex, a SIC, que nos receberam, também ao vice-prefeito Nesplo, foi a primeira agenda da manhã que também nos recebeu, ouviu atentamente, a secretária adjunta da Secretaria de Educação, a Simone Selbach, também ouviu e é quem tem os dados, né? A Secretaria de Educação tem todo esse levantamento, essa apuração de dados de vulnerabilidade, dos locais onde o núcleo vai ser melhor recebido, onde pode ser mais efetivo esse trabalho de inclusão social por meio do esporte, e também a Secretaria de Esporte e Lazer, na pessoa do secretário Cadori, que estava representado na oportunidade. Ele e o Michel Pilones estavam representados pelo Paulo Júnior, que é o diretor-geral desta secretaria. Então, fica aqui a oportunidade aos colegas de também participarem, né, indicando empresas que queiram ajudar nesse esporte. A ideia justamente é trazer inclusão para 240 adolescentes. E só para terem uma ideia, municípios muito menores do que nós já têm esse projeto acontecendo já a terceira, quarta edição. São Sebastião do Caí, né, que é um município bem pequeno comparado ao Caxias, já tem esse projeto que está entrando na terceira edição. Montenegro, Canoas, nós temos outros projetos também promovidos com parceria com a empresa que administra esses projetos, que é a parte de drones voltado para a comunidade agrícola. Então, isso também acontece em Santa Rosa, Ibirubá, Marau, Passo Fundo, enfim, são várias cidades e, com certeza, Caxias do Sul não ficará de fora desse circuito, né, estará inserida dentro desse circuito de modalidades do voleibol e outros esportes que podem vir aí. Então, fica aqui o incentivo, o apelo e a torcida para que a gente possa concretizar isso. Nesses últimos instantes aqui que me restam, presidente, colegas, só quero novamente mencionar, antes mencionei, mas acho que não expliquei exatamente como deveria, mas aproveitar esse último minuto, agradecer ao Jornal Pioneiro, na pessoa do Marcelo Munhol e da Renata Oliveira Silva, que nos prestigiaram aqui, dando repercussão ao título cidadão caxiense que será entregue ao maestro Rubem Lundrig nessa noite aqui na nossa cidade por meio desta Câmara de Vereadores. A gente está muito satisfeito e surpreso, né, a grata surpresa poder ser reconhecido pelo maior veículo impresso aí da cidade, mostrando a relevância da contribuição cultural do maestro Rubem Lundrig. Afinal, são 56 anos, né, e continua contando de maestria, de regência na nossa cidade. Centenas e centenas de músicos passaram pelas mãos dele e outros milhares de maneira indireta. Então, aproveito para
para reforçar o convite aos colegas aqui, para que aqueles que desejarem puderem estar conosco hoje à noite, às 19h30 aqui, neste plenário. Certamente será um momento muito emocionante dessa outorga, né, dessa entrega do título de cidadão caxiense ao maestro Rubens Simon Lundgren. Era isso, presidente. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, vereador Caleb. E com a palavra, vereador Aldonei Machado.